capacidade dos 5 incríveis sentidos do ser humano. Do nosso corpo, o meio interno e o externo, proporcionam uma grande variedade de sensações, que são percebidas graças ao nosso sistema nervoso e aos nossos órgãos dos sentidos. Esses últimos captam informações do meio para que elas sejam levadas até o sistema nervoso central, onde ocorrerá a produção de respostas, que poderão ser voluntárias ou involuntárias. Cada órgão do sentido está adaptado a responder a um determinado estímulo e possui receptores sensoriais capazes de transformar esses estímulos em impulsos nervosos. Os receptores podem ser classificados de várias formas, sendo a mais comum a classificação de acordo com o estímulo que podem processar. De uma maneira geral, podemos classificar os sentidos em 5, são eles olfato, paladar, visão, audição e tato. Agora vamos ver as principais características e capacidades de cada um. Olfato. O olfato está relacionado com a capacidade de perceber odores. Essa percepção é possível graças à estimulação do epitélio olfatório, localizado no teto das cavidades nasais. Esse epitélio é rico em células nervosas, mais precisamente em quimiorreceptores. Para a maioria das espécies animais, o olfato é uma questão de vida ou morte. As gazelas são um exemplo ao sentir o cheiro do leão ou de outro carnívoro feroz, saem correndo antes do ataque. Já entre os ratos, o olfato exerce um papel mais sofisticado. Se uma rata é fecundada por um membro de sua própria família, aborta imediatamente ao sentir o odor de um rato estranho, com o qual se acasalará logo em seguida. Como se tivesse consciência de que a mistura dos genes garante uma prole mais saudável. No final das contas, o nariz do homem acabou perdendo para qualquer focinho de animal. No ser humano, as células olfativas cobrem uma área de 10 cm² do nariz. Já no cachorro, essas células ocupam 25 cm², e no tubarão, 60, enquanto o homem, para perceber o cheiro do ácido acético presente no vinagre, precisa de 500 milhões de moléculas dessa substância por metro cúbico de ar. O cão pode sentir o mesmo cheiro com apenas 200 mil moléculas. Esse número de moléculas pode parecer imenso, mas é um nada perto da quantidade de substâncias odoríferas que as coisas exalam a todo instante. Uma pessoa produz cerca de meio litro de suor por dia. Desse volume, apenas uma fração mínima passa pela sola do sapato. Mesmo assim, a cada passo deixa-se no chão cerca de 250 mil moléculas de ácido butírico, um dos componentes do suor. Com apenas 1/1000 dessa quantidade, um cão poderia sentir seu cheiro. Eis porque ele consegue farejar um rastro, mesmo quando a pessoa já passou há algum tempo e muitas das moléculas de seu suor se evaporaram. Paladar. O paladar, juntamente ao olfato, é responsável por garantir a percepção do sabor e textura dos alimentos. A boca é o local onde esse sentido é percebido, o que acontece em virtude da presença de saliências conhecidas como papilas gustatórias, que são capazes de perceber sensações táteis, além dos sabores doce, azedo, salgado, amargo e umami. Na língua, principalmente, são encontradas diversas estruturas chamadas de botões gustativos. Eles são formados por células epiteliais com propriedades neurais e são responsáveis pela percepção de sabores. Os botões gustativos estão localizados principalmente na região das papilas, variando em quantidade em cada um dos tipos. Nas papilas filiformes não existem receptores gustativos, diferentemente das fungiformes, das folhadas e das circunvaladas. Nessas últimas, os botões apresentam-se em maior quantidade quando comparados às outras. Esses botões, está disposto por áreas na língua, sendo cada área responsável pela sensação de um sabor diferente, sendo eles, doce, amargo, azedo e salgado.
A visão é captada pelos nossos olhos, onde há a presença de fotorreceptores capazes de responder a estímulos luminosos. Esses receptores estão localizados mais precisamente na retina e podem ser classificados em bastonetes e cones. Os bastonetes são sensíveis à luz, mas não são capazes de perceber as cores. Os cones, por sua vez, possibilitam a visão em cores e são menos sensíveis à luz. Por causa da curvatura da Terra, nosso olho é capaz de enxergar, no máximo, até 5 km de distância, mas isso, claro, depende de diversos fatores, como saúde ocular, luminosidade, obstáculos visuais. O limite para enxergar com precisão é bem menor para ler palavras de até 0,5 cm. A distância máxima é de 20 metros. Por exemplo, o binóculo mais poderoso do mundo consegue aumentar seu poder de visão 160 vezes. Audição. A audição tem a capacidade de perceber sons. Isso é possível graças à orelha humana, que possui mecanorreceptores capazes de captar as ondas sonoras. Esses receptores estão localizados na cóclea, uma estrutura em forma de tubo cônico localizada na orelha interna. O ouvido humano consegue discriminar sons compreendidos entre 20 Hz e 20.000 Hz. Por antropomorfismo, consideramos infrasons todas as frequências inferiores a 20 Hz. Mesmo que certos animais, como a toupeira e o elefante, consigam ouvir sons 2/8 abaixo do ouvido humano, eles conseguem ouvir o som de um terremoto de apenas alguns hertz. Da mesma forma, classificamos de ultrasons todos os sons de frequência superior a 20.000 Hz, apesar do cão e o gato ouvirem até 40 kHz e o morcego e o golfinho até 160 kHz. O tato é responsável por perceber vibrações, captar a pressão, além de perceber a dor e as diferenças de temperatura. Diferentemente dos outros sentidos, ele não está localizado em um único local, pois está presente em praticamente todas as regiões do corpo, uma vez que os receptores localizam-se na pele. Na pele existem diversos receptores que possibilitam a captação dos vários estímulos externos, tais como a pressão, o calor, o frio e a dor. Esses receptores podem ser classificados em mecanorreceptores, termorreceptores e receptores de dor. Os mecanorreceptores são aqueles que respondem a estímulos mecânicos, como a pressão. Já os termorreceptores estão relacionados com a percepção da variação da temperatura. Normalmente os toques leves na pele são percebidos por terminações nervosas conhecidas como corpúsculos de Meissner e discos de Merkel. As pressões mais fortes são percebidas por receptores chamados de corpúsculos de Pacini. Existem ainda as chamadas terminações nervosas livres, que são as mais numerosas e que permitem a percepção de sensações como dor, sensibilidade e temperatura. Se você gostou do vídeo, deixe o like e compartilhe o vídeo para ajudar o canal e dar conhecimento para outras pessoas. Siga a gente no Facebook e no Instagram, o link estará na descrição. Conto com você.